Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. O OVG em Foco está no ar. Eu sou Francisco Freitas, CEO da OVG Bank Fianças. A sua segurança é a nossa garantia. Acesse www.ovgfiancas.com.br. Bom, pessoal, como você já conhece, o programa OVG em Foco é um programa que faz parte, do projeto OVG Insights, a voz da estratégia empresarial. E hoje, então no episódio de hoje, nós vamos explorar como que o Grupo OVG constrói uma marca sólida e confiável, combinando alta expertise técnica, atuação comercial e comunicação estratégica para atuar de forma destacada no setor de garantias cíveis, com especial foco nas soluções para dívidas bancárias. Bom, e para isso, então, nós trouxemos aqui a nossa bancada um time de especialistas e profissionais de grande gabarito, que é o DNA do nosso programa. Sempre trazemos profissionais de muita poeira de chão e que são forjados no aço. Esse é até um crédito aqui para o presidente do Grupo OVG. Muito bem. E é exatamente com ele que eu começo, Então, eu tenho aqui ao meu lado Oswaldo Jean Paulo, que é forjado no aço. Seja muito bem-vindo, Oswaldo. Já a segunda participação no nosso projeto, Ô, A Francisco, segunda, boa tarde, boa noite, bom dia para quem está nos assistindo. Mais uma vez, uma honra estar aqui nesse programa com você. Como sempre, você sempre arrebenta nas suas apresentações e nos pega às vezes aqui de calça curta, viu, Francisco? Porque você não tem nada combinado, obviamente, é bom aí para as pessoas que estão assistindo entendam isso. Aqui a gente, obviamente, busca o conhecimento e obviamente, sempre amparado por tudo aquilo, pela experiência, foi que nem você falou, pela poeira de chão, pela forja de aço e pela experiência do time. Mais uma vez, é uma honra estar aqui com você. Estou aqui hoje estou fazendo até suas vistas aqui. Imagina, fica à vontade. Pessoal, quando o convidado é experiente, ele ajuda o apresentador, fica fácil. Fica à vontade, pode apresentar os convidados. Fica à vontade. Esse empresário do ramo de várias empresas. Estou aqui com o Lucas, que é a nova geração da OVG, que está vindo aí a agregar, principalmente na área jurídica e empresarial. E lembrando, pessoal, nós não somos uma empresa que vende trabalhos jurídicos. Isso é importante colocar. Todo o trabalho da OVG é pautado na consultoria empresarial. Depois a gente vai explicar o que é consultoria empresarial, que às vezes tem muita gente que não sabe o que é isso, até de nível de judiciário não sabe o que é uma consultoria empresarial. Hoje a gente vai explicar para quem não sabe o que é uma consultoria empresarial, onde ela atinge, quais os objetivos, obviamente. E, mais uma vez, é uma honra estar aqui com você, com a sua experiência, e nessa bancada com a sua experiência, aí fica fácil, Francisco? Imagina, eu que agradeço. Pessoal, isso não foi combinado, hein? É importante deixar claro isso. Mas agradeço imensamente as palavras do presidente Oswaldo Jean Paulo. E realmente fica muito fácil para o apresentador quando nós temos aqui convidados de muita experiência. Então, eu só quero também desejar aqui boas-vindas, aos nossos convidados. Muito obrigado, Oswaldo, pela apresentação. Fiquem ligados, pessoal. Já perceberam que o programa hoje é show, hein? Já perceberam, só pela abertura, hein? Então, seja muito bem-vindo, Ademar Armando, um grande empresário da cidade de Campinas, do ramo imobiliário. Obrigado, Oswaldo, Francisco, pelo convite. Nós agradecemos. E como o presidente Oswaldo comentou, também temos aqui um jovem, Um jovem, Lucas Carvalho, que é um parceiro comercial Muito do obrigado. Grupo OVG na área de consultoria jurídica. E sempre é importante frisarmos, A OVG não trata-se de um escritório jurídico. É importante sempre deixarmos claro,
Seja muito bem-vindo, Lucas. Muito obrigado, Francisco. Obrigado aos demais presentes. E só ressaltando, a OVG não oferece serviços jurídicos, né, sempre com foco na ênfase empresarial. Tudo bem. Oswaldo, então vamos começar. Como que o grupo OVG Soluções Empresariais, nós sabemos que é reconhecido, né, pela sua excelência técnica no setor de garantias cíveis. Como essa expertise se reflete no posicionamento institucional da marca OVG, especialmente na gestão de dívidas bancárias? Poxa, Francisco, essa você me pegou, hein? Essa você retirou aí e de fato, né? Essa propagação no momento político tumultuado aí, a gente está vivendo um momento político muito complicado e empresarial também, né? Por que não? A gente está vivendo tarifaços, a gente está vivendo, parece aí que não, mas a gente tem uma guerra aqui entre quem tem mais poder, né? Não, aqui a gente é apolítico, então a gente tem essa... aqui a gente torce pelo povo brasileiro, né? E em especial, além do povo brasileiro, a gente torce pelo empresariado brasileiro, até porque sem empresários não há renda, não é mesmo? Seja do agro, seja da indústria, seja do comércio, seja dos mais variados ramos que produzem, obviamente, emprego, geração de renda para esse país, né? Especificamente falando. Mas você tocou num tema muito importante para nós hoje, que são as dívidas bancárias, né? E muito dessas dívidas bancárias estão atrelados ao momento que o país está vivendo, né? De dinheiro difícil, obviamente. Produção não está elevada, apesar do governo ficar batendo recordes e mais recordes. Eu acho que, se eu estou enganado aí, alguém que está me vendo me corrige, mas eu acho que nesse governo aqui, acho que o Lula 4, né? Lula 3 ou Lula 4, né? Porque eu já emendei a Dilma, né, junto. Eu acho que recordes e recordes de arrecadação tributária. Eu acho que nunca os números foram tão grandes. Por quê? Porque, infelizmente, a política do atual governo é arrecadatória, né? Então, quando a política de determinada empresa ela é arrecadatória, é normal que o endividamento aconteça, isso é normal. Esse endividamento acontecendo, os juros sobem, o dinheiro fica escasso e o empresariado, obviamente, ele tem as suas prioridades. Prioridade 1, que é o quê? A sua folha de pagamento, né? Apesar de que algumas pessoas colocam que, às vezes, o empresariado ele não enxerga, obviamente, as questões do seu negócio. Nem vou falar das suas classes sociais, mas nenhuma empresa funciona sem aquele que lhe proporciona o seu faturamento, a sua mão de obra, o seu status quo. E, mediante esse panorama, e eu aqui, estou até aqui, um empresário que está aqui também, e vive esse momento, que ele é do ramo de construções, ele é do ramo, obviamente, imobiliário, e talvez, eu até queria aproveitar a sua deixa aí, Claro, para fazer uma pergunta para ele. Claro, Oswaldo. Querido Ademar, como é que está a situação do seu ramo hoje? Está com financiamento fácil? Os seus colegas aí de empresas estão tendo crédito fácil no mercado, os juros estão baixos, eles estão conseguindo manter a competitividade, os pagamentos lá da época do Covid que pegaram para poder manter suas empresas abertas, estão em dia? Tá tudo legal? Boa pergunta, Oswaldo. Eu acho que
isso que você colocou, esse ponto de vista aí financeiro e crédito no mercado atual, onde eu tenho alguns colegas, eles sofrem muito com isso. E quando você diz que como que está esse crédito, se está tendo ou não, está tendo com juros mais altos, que aí dificulta a tomada de crédito para essas empresas. E aí acaba acontecendo endividamento, onde muitas construtoras vêm falindo, como você mesmo já viu aqui na própria cidade de Campinas. Acho que aí é um ponto muito que a gente está passando muito relevante aí na minha área. O crédito está escasso e o juros está muito alto. Poxa, você vê como é que essa minha... Eu fiz essa pergunta para ele, Francisco, porque, obviamente, a gente vai chegar até o jurídico que aqui está ao nosso lado, porque a consultoria ela se torna importante. Por que ela se torna importante? A consultoria ela se torna importante no sentido de que buscar a realidade dos fatos, ou seja, nós vamos enxergar ali naquele contrato tudo aquilo que lhe foi colocado, que o empresariado, às vezes, ele não tem uma consultoria específica. Às vezes ele tem lá um departamento que vai dar o aval porque ele está precisando daquele recurso naquele momento. Então ele assina meio que de olho fechado. E aí, o que a OVG faz nesses segmentos? Todos os contratos de financiamento bancário, seja ele imobiliário, veicular, aeronáutico e marítimo, a OVG tem um grupo de especialistas contratuais que vão revisar esse contrato para entender se eles estão dentro da nossa legislação, se não tem nada abusivo. E olhem, para quem está me assistindo, de cada 10 contratos que a gente analisa, 9 têm irregularidades. Ou seja, muitas das vezes a empresa ou aquele que está buscando aquele recurso, ele só enxerga a parcela que ele pode pagar. Ele não enxerga os acessórios que estão agregados naquela parcela. E nós, e aí com vários cases de sucesso, conseguimos fazer toda essa revisão, a reestruturação. O empresário ele não vai perder o bem, porque aí a OVG, dentro do seu grupo, ela é garantidora para aquele contrato também, ou aqueles contratos. Não importa o tamanho do seu contrato, a OVG ela garante e vai discutir, vai revisar todo esse contrato, que na sua grande maioria, Francisco, acaba se reduzindo-se a parcela quase pela metade, porque os abusos ali existem e nós identificamos e vamos para cima dessas instituições que cobraram ou instituíram um contrato abusivo. Você quer dizer, Oswaldo, então, que eu posso fazer uma consulta com a OVG antes de tomar um crédito? Você consegue fazer uma estruturação contábil, financeira, para eu tomar uma melhor decisão com relação ao crédito, se você quiser, né? Não só depois que eu tomei o crédito e eu já não consigo mais pagar. Boa pergunta, Demar. Só que nós estamos... E isso, obviamente, são para empresas. E aí, já aproveitando o gancho, Francisco, Demar, da sua pergunta, a gente está vivendo momentos obscuros nesse país. E às vezes, pasmem, de empresas que, por falta de uma consultoria, e consultoria, gente, ela precisa ser assertiva e técnica. Você não precisa estar lá com uma Big Four, você não precisa estar lá com aquele advogado que fica fazendo propaganda de aeronaves, de mansão, para ser bem atendido. O que você precisa, na verdade, é de uma equipe multidisciplinar que vai te orientar, dar os seus passos. É que nem uma criança, Ademar. Uma criança que está iniciando a andar. Ela precisa que os pais a incentivem e ajudem essa criança a caminhar com os seus próprios passos, ok? E na consultoria que a gente faz estrutural, que infelizmente nas páginas dos jornais, principalmente
nos criminais, nos policiais. A gente viu empresas, está vendo empresas no ramo de saúde, né, Lucas, se eu não me engano. Camisaria, saúde, ramo farmacêutico também. Nós vimos grandes polêmicas De envolvidas. eletrodomésticos, né, empresas de grande porte envolvidas em fraudes. Por quê? Porque no nosso segmento, no nosso entendimento, essas empresas, que não somos nós, estamos falando, e até nem vamos falar aqui o nome dessas empresas, que estão nos noticiários oficiais aí, de empresários que, ao nosso ver, são gente séria, gente que, obviamente, participam da construção, da formação desse país, são pagadores de impostos, né? Obviamente, mas faltou consultoria, você me desculpe. Não faltou consultoria da Big Four, não faltou consultoria, porque assim, vocês viram que uma grande loja varejista tinha consultoria de uma grande Big Four aí, e ela foi a Barroca. Uma grande fraude foi constituída ali até com uma empresa, uma Big Four mesmo. O que os empresários precisam é dar autonomia para essas consultorias, e aí eu me insiro no grupo OVG, para que não passou no nosso crivo. Porque aqui nós temos auditores que assinam inclusive o CVM e auditores com capacidade técnica em todos os segmentos. Contábil, fiscal, tributário, e estrutural, econômico, enfim. Cada área e cada profissional dentro do Grupo OVG está preparado para emitir seu laudo individualmente, onde no final somamos um grupo de elite para dar o parecer, eu quero fazer determinada operação. Essa operação ela não está avalizada por nós e vamos lá emitir o laudo do porquê, não é mesmo? Se essas empresas aí tivessem feito um investimento, porque não é gasto, agora estão envolvidas em fraudes, com escritórios aí de advocacia cobrando, que a gente vê até os números, fortunas que para defendê-los, e a imagem que ficou denegrida dessas empresas no mercado. Quanto custa essa marca? Né, Lucas? Sim. Qual é o prejuízo dessa marca no mercado? Para que novos clientes venham adquirir os seus produtos, ou até mesmo os seus serviços. Os seus serviços. Na verdade, assim, tem que ter todo um cuidado com a marca que você produz, com a marca que você justamente estrutura, porque é aquela coisa, né, Oswaldo? Muitas vezes 99 acertos, nenhum positivismo ou algo do tipo. Um erro vem a calhar. Que nem goleiro, né? Que nem goleiro, exatamente. O goleiro pegou 10 bolas, depois faltou, tomou um frango, a bola entrou, a sua bola acabou. Perdeu de 1-0, perdeu o campeonato. Sim, mas infelizmente o mercado é assim, porque querendo ou não, as pessoas estão dispondo de grandes valores para investir, para comprar, para adquirirem os seus produtos finais, seja o serviço ou sejam produtos. Então, com a parte da assessoria, toda essa averiguação será realizada, toda a apuração, tanto da parte econômica, de questões burocráticas, de questões que digam respeito às leis, se é possível ou não realizar aquilo que as empresas querem. Tudo isso diz respeito à saúde da empresa para evitar grandes danos a grandes empresários que às vezes dispuseram de uma vida, né? Muitas vezes deixaram famílias em casa para estar ali dia e noite trabalhando. Então, tendo essa preocupação, a consultoria ela é feita de maneira completa. Justamente aí para evitar, mais uma vez ressaltando, que grandes empresas estejam envolvidas em grandes escândalos também. Não só grandes empresas de um modo geral, né? O empresário deve ser valorizado independente que isso fique bem claro, né? Nós temos um atendimento bem intimista, fazendo essa análise do perfil daquele que nos procura, para atendê-lo da melhor e mais direta maneira possível. Se eu estiver errado, vocês me corrigem, né? Vocês são os especialistas, né? Mas eu poderia chamar isso, por exemplo, de um plano de contingência? Poderia associar um plano de contingência? Olha, Francisco, talvez eu não usaria esse, né? Mas nesse raciocínio. Mas eu acho que um plano preventivo. Preventivo. As pessoas pagam seguro para não utilizar. Concorda comigo? Então vamos lá, você faz o seguro da sua aeronave, todo mundo que vai subir no avião tá lá no bilhete o seguro, mas ninguém quer que o avião caia. Mas o cara parada paga. Exato. E a empresa cobra, né? Então, assim, tudo é preventivo. Se você pegar desde as aeronaves, dos veículos, da sua casa, hoje você vai
adquirir um iPhone, ou falei uma marca aqui, ó, depois vocês mandam para mim de presente, hein? Qualquer coisa hoje que você vai adquirir, sempre existe uma tentativa de venda casada, o que não se pode fazer no Código de Defesa do Consumidor, mas sempre quer vir um seguro junto, né? E nada mais justo do que, obviamente, qualquer empresa, não importa o seu tamanho, se você está no Simples, se você está no Real, se você está no Paraíso Unido, se você fatura 10 mil por mês, 100 mil por mês, 1 bilhão, enfim, você precisa de um seguro. O que é esse seguro? Não é uma apólice, é de alguém, uma apólice também, para alguns cases, né? Mas o que eu quero dizer é que você precisa de um seguro no sentido profissional, para você estar seguro nas decisões que você vai tomar, no contrato que você vai assinar, antes que você fala, desculpa, agora eu vou falar o português bem claro, merda. Antes que você for fazer a merda, você precisa de alguém que fale para você não, e que você, se você superar esse não, e aí eu entro entre o pecador e o transgressor. Você sabe qual que é a diferença de um e de outro, Francisco? Entre o pecador e o transgressor? O pecador é aquele que não conhece o pecado que ele está cometendo. Ok? Automaticamente. Então, ele vai ser perdoado, né? Segundo as escrituras. Agora, o transgressor, não. Ele conhece a palavra e, mesmo assim, ele quer pecar. Ele quer errar. A mão de Deus é mais pesada, não é mesmo? Então, para aquele empresário que você deu a sua certificação, que para ele, obviamente, mostrando qual que era o caminho dele correto, e ele optou pelo caminho errado, então, a justiça... a mão é mais pesada contra esse cara, porque ele vai ter os nossos pareceres, que era para ele, obviamente, não ter seguido por aquele caminho. Presidente, ouvindo a sua fala, a discussão aqui, o bate-papo, né? Tá muito... Não é podcast, hein? Não é um podcast, mas está muito construtivo, rico em informações. Mas um insight aqui que me veio agora, um insight. Nós sabemos que a forma de se fazer negócios, ela, de uns anos para cá, mudou. Né? Temos aqui o empresário, né? O Martin é um grande empresário de Campinas, né? Então, eu lembro muito bem quando você esteve conosco no podcast. Lembra? Tempos atrás, lembra? Você esteve conosco no podcast? Uhum. E eu perguntei qual que era a sua relação tempo. Você falou quase 20 anos. 20 anos. Era praticamente 2 décadas. Então, se nós levarmos... Eu acho que é interessante fazer uma reflexão. Se nós levarmos 20 anos atrás para hoje, quer dizer, a forma de se comunicar, ela é muito diferente. E eu sei que o Grupo AVG tem investido pesadamente em tecnologia, nessa forma de comunicação, justamente para trazer essa conscientização para a nossa audiência. Até agradeço, muito obrigado pela sua presença e participação. Então, eu gostaria, né, não se trata de um podcast aqui, mas eu gostaria de colocar, então, essa reflexão aqui na bancada. Como que nós trabalhamos desafios nessa comunicação hoje, presidente? Que o AVG, como que se comunica, então, para esse empresário que muitas vezes ele procura o grupo quando ele tem uma dor? Dificilmente ele procura quando ele está numa situação, né? Ele tem uma dor. E como que essa comunicação, como que nós passamos essa necessidade desse plano, como o presidente colocou, um plano de preventivo? Eu não sei se eu consegui contextualizar. Mas eu vou ser bem sucinto e simples com você. Você falou sobre a dor, né? Normalmente, nós vamos falar dos 2 aspectos aí agora. Que quem entendeu o que eu estou falando, e acho que 99% das pessoas sabem o que é o amor e o que é a dor, né? Então, o amor, quando você cria um filho, obviamente... objetivando, você vai orientá-lo na melhor forma possível. Porque eu sempre me propus a dizer, e na minha vida eu levo isso como regra, apesar de muita gente não achar isso, principalmente quem não me conhece, a maior herança, Francisco, que talvez não tenha a ver com o que você me perguntou, mas eu vou chegar lá. A maior herança que qualquer um de nós aqui, acho que Ademar vai ser pai, Lucas não é ainda, mas é filho, talvez não sei também a seu respeito nesse aspecto,
mas acredito que a maior herança que um pai pode deixar para o filho é espiritual. Não é dinheiro, não é nada que você não vai levar desse mundo. Então, em primeiro lugar, herança espiritual. Essa é o maior. Porque eu acho que se o ser humano, ele como um todo, crescer num ambiente com temor, ele já vai ser um ser humano melhor. Na sequência, é o caráter. Perfeito? Caráter é o que a gente sempre procurou deixar para os filhos. Não roube, não maltrate o seu próximo, não ofenda, seja uma pessoa educada, gentileza gera gentileza e se esforce para conquistar o seu objetivo, seus objetivos, fique longe daquilo que é ruim e estude. Tenha caráter porque nós somos espelhos daquilo que refletimos para os nossos filhos. E aí, aproveitando a sua pergunta, personalidade, cada um tem a sua, né? Os seus filhos, um é mais nervoso, outro é mais bravo, outro é mais calmo, outro é mais tranquilo. E o empresário, ele vem dessa linha, da forma como ele foi criado. Muitas vezes não foi forjado no aço, não tem poeira de chão, obviamente. É o famoso criado com a avó. Vocês me desculpem falar desse jeito. Principalmente em empresas que o pai preserva muito de natureza familiar essa empresa e não deixa os filhos sofrerem com o dia a dia empresarial. Com a conta de energia, com a folha de pagamento, com o insumo da empresa, com a classificação tributária dessa empresa. Ele está mais preocupado com a lucratividade, especificamente falando. E muitos desses empresários tendem a não fazer, obviamente, sucessores. Acabam fazendo o quê? Herdeiros. E herdeiro nunca vai ser, obviamente, um grande empresário. Ele não vai suceder o pai, a família. A gente tem aí poucos e grandes cases que você acompanhou aí, que quando aquilo que o pai deixou só virou briga, só virou contenda na família e, obviamente, a empresa ficou de lado, ou ela foi vendida, ou ela faliu, porque ali só se extraiu. Eu sempre falo que o CPF tem que ser pobre, né? Quem me conhece. CNPJ rico, CPF pobre. Esse é o grande barato, que eu quero dizer assim, daquela linguagem da jovem guarda, para o empresário que está me assistindo. CPF pobre, CNPJ rico, né? Oswaldo, interessante, porque conforme nós estamos aqui caminhando, né, vários insights vão aqui surgindo. E quando nós falamos da dor, eu preparei aqui uma pergunta que eu iria formular no final, mas eu acho que agora é um momento que pode ser oportuno, porque nós falamos de dor, né? E então é claro, por exemplo, temos aqui, né, Ademar, grande empresário, já parceiro há 20 anos, o jovem Lucas, né, na área também jurídica, sempre frisando, a OVG não é um escritório jurídico, né? Agora, presidente, é uma pergunta até delicada, né? Como que o grupo OVG lida com conflitos éticos, com casos, entre aspas, de traição, ou quebra de confiança, até marquei aqui, no ambiente de trabalho, garantindo assim um ambiente profissional íntegro? Porque com todas essas tratativas, nós sabemos que, né, nessa trajetória existe. E eu sei como vocês têm uma larga experiência, então eu preparei, como ele disse, eu ia te fazer essa pergunta no final. Mas como nós estamos aqui agora falando sobre esses assuntos, eu achei pertinente trazer. Oswaldo, é um assunto delicado, né? Essa questão de caso de traição, quebra de confiança. Olha, Francisco. Alguma coisa a dizer a respeito? Sim. Ou se você não quiser comentar, fique tranquilo. Não, é que nem você falou, né? Que é uma pergunta... É uma pergunta até que
Não, eu sou um cara muito razão, né? À vontade para responder? À vontade, Então, totalmente. Assim, para você que está me assistindo, para os meus colegas aqui de bancada, inclusive a você, nós não formulamos essa pergunta para você me fazer, né? não, por isso que eu fiz assim, você vê com muito, porque eu falei, não, o Oswaldo é forjado no aço. Então essa pergunta cabe para ele. Né? Agora eu falei, vou ver se ele fica à vontade de responder. Ó, Então não foi nada combinado. olha, ó, Francisco, assim, talvez quem esteja nos assistindo vai entender aquilo que eu vou me expressar agora de maneira bem... Quem me conhece sabe que eu não coluo com a mentira. Meu Deus não é o dinheiro, nunca foi, obviamente. A gente trabalha para poder proporcionar para as pessoas, não só para os nossos, mas para aqueles que estão debaixo do nosso guarda-chuva, como acolhedeira. E essa é uma mensagem que eu vou aproveitar e vou até mandar até para o judiciário, para outras pessoas que talvez possam vir a assistir. Fica à vontade, Oswaldo, o tempo é todo seu. Nós, como grupo empresarial, e eu digo a OVG, até o ano de 2018, propriamente dito, forjamos uma empresa muito bem estruturada. Então, para aqueles que estão nos assistindo, a gente tem poeira de chão e tem experiência para falar sobre os fatos que eu vou narrar aqui. E faltou inexperiência nessa parte, nessa época. Porque a vida da empresa e nossa não foi só acertarmos. A gente errou também nesse período. Errou, estamos discutindo sobre esse erro, que esses erros não foram propositais. Nós erramos por acreditar em pessoas. Foi o que você acabou de falar aqui. E acreditamos em pessoas com advogados, empresários, auditores de Big Four, que a gente colocou dentro do escritório para trazer alguns produtos na época, gente que a gente considerava séria, empresários, advogados lá de Santa Catarina, empresários de Santa Catarina, Florianópolis, Joinville, que a gente trouxe para dentro do escritório na época para poder, para alguns setores, fazer bons negócios. Agregar o grupo. E a partir do ano de 2019, a empresa, ela vem passando e passou por várias questões, no meu ponto de vista. Daí você vai falar, não, você está defendendo o seu, né? Injustas. Nós fomos alvos de estelionatários empresariais de todo o segmento. No ramo da advocacia, ele sabe para quem que eu estou falando. No ramo empresarial, ele sabe, a empresa, nós acreditamos nessa época, por isso a experiência é muito grande, muito maior depois desse período sabático que nós passamos. Estamos aí de cabeça erguida, essa quadrilha de estelionatários que nós passamos. A OVG, ela teve prejuízos acima de 30 milhões de reais, facilmente falando, nesse período, por acreditar, porque nós... e recentemente, com pessoas próximas a nós, assim, voltado ao parentesco mesmo, né? Essa foi uma das maiores decepções. E nós, nesse período aí que nós passamos, obviamente estamos passando, essa maior decepção foi com pessoas estratégicas, né? Criminalmente falando, aproveitarem do seu caráter, da sua bondade, né? Porque aí não é nem a questão empresarial, porque se fosse,
nós nem estenderíamos a mão, porque a pessoa não tinha capacidade nenhuma. Então, nós o capacitamos, nós o trouxemos de outro estado, nós honramos, pagamos as suas despesas, demos moradia, comida, carro, faculdade para essa pessoa, e no final demos um cargo de diretor dentro da empresa para essa pessoa. Essa pessoa, obviamente, eu não vou citar nome aqui, porque senão amanhã ela vai falar que eu estou Respondo. macumunado, ou que eu estou aqui denegrindo a imagem dela, querer dando moral, alguma coisa nesse sentido. Mas ela se associou a outra pessoa no escritório, que era o diretor do departamento jurídico do escritório. Os dois ali se mancomunaram, obviamente, para objetivar ações, obviamente, contra a empresa. Sabendo tudo sobre a empresa juridicamente falando, que inclusive ele está respondendo criminalmente por isso, e o outro como diretor financeiro, que chegava a ser parente nosso, obviamente, né? Não vou citar o nome dele aqui, mas é essa pessoa que eu trouxe de outro estado, enfim, na época não tinha capacidade técnica profissional nenhuma, nós demos toda a estrutura para essa pessoa, e no final se associou a outros que me deram golpes milionários, estão todos juntos hoje. Eu não sei se nós, obviamente, mas se ela estiver vendo isso, ela sabe quem é, viu, Francisco? E uma das coisas que... Ingratidão é uma palavra que... Porque, assim, a ingratidão, ela não tem problema nenhum o cara ser ingrato para você. Ela machuca, tal. Mas o que machuca mesmo é o cara acreditar na tese da ingratidão dele contra você, entendeu? E aí ele não olha para tudo aquilo, aquele histórico que você fez, e ele acredita na própria ingratidão. Aí me dá medo, porque se fala assim, não, eu não acredito no trabalho que a empresa faz, que as pessoas fazem, entendeu? Então essa ingratidão, porque o mundo é feito de muita injustiça, né? E a ingratidão por pessoas que você estendeu a mão, tirou ali da areia movediça, ela existe. Então, meu conselho hoje para quem está me assistindo se você encontrar com uma serpente esfomeada no meio do caminho, pise na cabeça dela. Porque se você dá comida para ela, cuidar dela, trazer ela para dentro, ela vai te picar, né? E o perigo, ela vai te matar, dependendo, se você não tiver o antídoto certo. Né? Olha, Oswaldo, eu estava até na dúvida se eu formulava essa pergunta, porque eu sei que ela é bastante delicada. Sim. Mas eu achei muito interessante porque isso transmite também para a nossa audiência, porque nós sabemos do sucesso do grupo OVG. Sim. E nós sabemos, né? Você também como um grande empresário, e as coisas, a caminhada, ela né? Sim. Ela fala, poxa, eles só estão comentando que é tudo maravilhas, né? Tudo... Não, então vocês observam também que há as dificuldades, e nós sabemos, né, Oswaldo, que na nossa caminhada isso ocorre, né? Eu não dimensionava com esse, vamos dizer assim, com todo esse repertório, vamos dizer assim. Tamanho intempere, né? Isso, muito obrigado, Lucas. Mas isso passa realmente essa segurança, né? Essa experiência, né? Ou seja, a empresa que vier, por exemplo, para o Grupo AVG, ela tem a certeza, né, que os profissionais realmente, como você fala, presidente, que é forjado no aço realmente. Exatamente. Forjado no aço. São forjados no alto tempo recheado. E acima de qualquer coisa, só aproveitando aí a fala, que os profissionais da empresa, antes de mais nada, são seres humanos. Então, nós buscamos, além do entendimento do que se faz necessário no sentido comercial, nos colocamos no lugar dos nossos clientes para oferecer essa questão da confiabilidade, né? Justamente por já termos enfrentado momentos como esse, na pele, a gente tem esse insight, né? De não querer que os nossos clientes, né? Deixando claro, não é uma propaganda, é apenas um bate-papo, uma troca de experiência. Eu que venho com a nova geração ressalto muito a questão que já falamos em outro podcast do imediatismo.
Vamos entender com calma, vamos fazer algo que seja benéfico, que seja realmente justo para o momento em que estamos vivendo e aquilo que você realmente precisa para o seu resultado final. Então, esse comentário aí eu sinto muito pelo que o seu Oswaldo passou. É uma pessoa que realmente, assim, acho importante, me deu uma boa oportunidade. Preparado, né? Preparado. E eu acho que a questão da gratidão também deve ser pontuada. Aproveito para fazer um agradecimento. Nada disso foi ensaiado, está sendo realmente, né? E eu, como nova geração, o seu Oswaldo sempre comenta isso, eu faço parte dessa geração que sabe ser grata e aproveitar as oportunidades. Só deixando claro. E importante dessa ocasião que o Oswaldo passou também, eu sei, eu não sei tão a fundo, mas eu fiquei chateado, todos nós ficamos com isso que o Oswaldo passou, mas importante também para os nossos ouvintes aí, é que esse prejuízo milionário foi repassado exclusivamente para o Oswaldo. O Oswaldo soube atravessar esse problema e isso aí parou nele. Não teve nenhuma pessoa afetada, né? Exato. Diferente de outros empresários que passam por isso e transfere esse prejuízo dele para outras pessoas que também não tem nada a ver. Sim. Aí ele assumiu e passou por esse problema e voltou mais forte, né? Sim. Bom, então vamos falar agora um pouquinho de umas novidades, né? Vamos lá. Por esse momento. Francisco, tem bastante. Tô sabendo, né, que a OVG está trazendo uma nova proposta, um novo site. Acho que é interessante ver os Oswaldo nos comentarmos, porque não somente a questão do site, mas essa comunicação, né? Eu chamo comunicação, porque o site ele não é só ele tem que estar muito alinhado também com a expectativa do público, né, dos clientes. Então, poderia comentar alguma coisa a respeito, Oswaldo? Posso sim, Francisco. Já sem data para o lançamento? Então, provavelmente agora, acho que na primeira quinzena de setembro, um site novo da OVG, ele reflete o atual momento da empresa. Ele vem com uma aparência mais clean, mais leve. E eu, né, apesar da idade, sou um cara a meu tempo, né? Sempre fui um homem a meu tempo em tudo, né? Eu sou uma pessoa que está sempre antenada nas questões, principalmente hoje. Quando a gente fala que as redes sociais hoje impactam de 65% a 70% dos investimentos de mídia, para quem não sabe. Os investimentos tradicionais, televisão aberta, rádio, jornal, outdoor, enfim, hoje representam 30% dos bilhões e bilhões, se não chegar a tri, investido em marketing digital, né? Então, a nossa roupagem anterior, nosso site, né? Ele foi criado lá nos primórdios da empresa. Obviamente, para a época, era uma coisa inovadora, porque nós sempre foi focado na época para empresas públicas, porque a OVG nasceu ofertando trabalho para empresas públicas, né, prefeituras, estados, municípios, empresas mistas, enfim, voltada para essa área. E hoje não. Hoje a gama, o atacado da empresa no geral. Tanto ofertamos produtos para empresas públicas quanto privadas, né? E obviamente o site ele já vem com uma cara nova, com serviços inovadores, já com a qualidade de inteligência artificial já agregada ao site, de maneira que nós estamos estruturando tudo para falar a mesma língua, né? Ou seja, desde o 0800, a parte de comunicação hoje, através dos nossos chatbots, que estão sendo desenvolvidos aí pela própria OVG Tecnologia, obviamente. Então, tudo isso está dentro do nosso escopo, que a gente lança o site novo agora, acho que na primeira quinzena de setembro. Sim, nós estamos gravamos em agosto, então setembro, Sim. previsão de lançamento. Exato. E vem coisas novas aí, né? Você sabe, né? A gente sempre preparando novidade. Muitas novidades. Nós vamos ser a primeira academia, né? Garantidora do país, né?
Ou seja, o que é uma academia? Novidade, O que é uma garantia? O que é uma academia garantidora? Vai dar a oportunidade de sócios se associarem a essas academias. Quem serão esses sócios? Escritório de advocacias, escritório de contabilidades e escritórios de consultoria empresarial pelo Brasil todo. E aí, isso vai englobar uma estrutura que a própria OVG ela já tem e vem de maneira... Não vou falar tudo, não. Senão depois, obviamente, isso não vai ser novidade. Mas vai ser um produto, um projeto inovador a nível Brasil, que eu acredito que vai ser benéfico para esse grupo de empresariais que eu falei para você de novo. Escritórios de contabilidade, de advocacia e de escritórios de consultorias empresariais. E o site da OVG Consultoria é o www.ovgconsultoria.com.br. Ok. É. Sim. E aí depois você comentou da garantidora, num projeto é uma novidade ainda. É uma academia. Sim. Aguardar aí. Exatamente. Armando, você também como um parceiro de 20 anos, né? Já da OVG. Qual que é a experiência, então, que você poderia agregar aqui, trazer para nós aqui nessa bancada, nesses 20 anos? A experiência que eu tenho como empresário e tendo a OVG próxima, me dando esses insights, insights é muito importante. Para tomar as decisões. Para tomar as decisões, principalmente na área tributária, garantias fiscais, eu acho que foi uma grande virada para eu poder tomar as decisões que foi muito benéficas a minha empresa e todos os meus colaboradores. Principalmente por essas inovações que o Oswaldo, como presidente, cada dia apresenta uma solução nova que ele já testou para depois validar no mercado. Muito bem. Lucas, acrescentar alguma coisa nessa? Como, né, o Ademar acabou de acrescentar, experiências práticas são sempre muito bem-vindas, né? Afinal de contas, se você sente ali no seu dia a dia, você pode aplicá-las, não somente no seu ambiente de trabalho, como também a quem lhe procura para um conselho ou uma consultoria. Então, isso é muito importante, misturar a teoria com a prática. A teoria é muito linda, né? Quem dera se tudo fosse exato. E querendo ou não, no mundo dos negócios, ou mesmo que é o mundo do direito, nada é exato. Cada caso é um caso. Então, a gente buscando sempre aí o aprimoramento do que a gente vive e a aplicação disso em casos reais, tratando com a realidade mesmo e não o imaginário, né? O imaginário é muito lindo também. Eu acho que isso é algo que eu carrego comigo aí na cultura da empresa, na cultura do escritório como um todo. Esses insights, né? Legal. Nós já estamos, assim, praticamente caminhando, né? Você vê que o tempo passa muito rápido, né? Quando os convidados são bons, o tempo voa, né, pessoal? O tempo voa. Então, antes de irmos, assim, vamos ver para as considerações finais. Presidente, mais uma pergunta. Com a palavra, presidente. Presidente, para as empresas que desejam, então, construir uma autoridade em mercados complexos, unindo técnica e comunicação estratégica, que conselho a OVG deixaria para essas empresas? Essas empresas. Primeiro, se quer se dirigir para a nossa audiência. Eu sempre me reporto nessas questões, e aí eu não vou puxar o saco da OVG não, tá? Assim, no sentido profissional falando. Mas para o empresário, primeiro, aquele que tem muita dúvida, né? Quando está estruturando a sua empresa, né? Principalmente a parte societária, que é uma parte que ela tem que ser muito bem organizada, a parte societária. E nós, do grupo, não somos os únicos no país, né? Mas eu tenho certeza que nós somos dos mais capacitados nesse sentido. Vamos ajudar você muito bem nisso, nas questões societárias, para saber aquilo que, de fato, o seu objetivo empresarial tem que ser redigido, licenças ambientais, se necessário, a OVG ela vai atuar para que, em curto espaço de tempo, você tenha toda essa documentação validada, especificada e, obviamente,
no Brasil, a gente sempre tem, o empresariado ele é sempre afoito, né? Ele primeiro abre a empresa, depois ele quer correr atrás das questões regulatórias. O que é um grande erro. Então, eu acho que você tem que, o empresário tem que ser previsível. Então, o nome já está falando, se você está empreendendo, você tem que ter o recurso para o seu capital de giro. Capital de giro não tem nada a ver com capital inicial, né? E também capital integralizado. Então, capital de giro é o recurso que a empresa necessita para, obviamente, manter os seus gastos por um determinado tempo. Ou seja, tem despesa com aluguel, funcionário, impostos, energia, água, luz e matéria-prima, e produtividade e tal. Eu preciso desse capital de giro, o nome fala giro, ele vai e volta, né? Eu preciso me programar para isso. Segundo, capital inicial. Quando a gente fala de capital inicial, é o dinheiro que eu preciso para montar a minha empresa. Perfeito? Quanto que eu vou gastar? Qual que vai ser meu capital para comprar meu computador, montar minha mesa de escritório, comprar minha máquina de café, enfim. Estou falando isso em grande proporção, né? Você está falando de uma indústria, uma transportadora, caminhão, e assim vai. E, por último, o capital integralizado. E aí é uma situação que nós somos especialistas. E aí, para você que está me assistindo, mais uma vez, eu acho que das nossas brigadas de jogos, então, por que eu tenho que ter um capital integralizado, robusto, e eu também tenho que estruturar esse capital integralizado naquilo que a minha empresa faz, na busca de crédito, junto aos meus clientes. Por quê? Porque o capital integralizado, ele te mostra que você, optando por uma empresa limitada, você fala de uma empresa limitada, ela é limitada ao quê? Ao seu capital integralizado. As cotas da empresa. Se você tem uma cota de R$10 mil de capital integralizado e faz uma dívida de 100, automaticamente, não estou incentivando ninguém a ter dívida, mas o acaso acontece. Vai ser despersonalizado a pessoa jurídica e vai para a pessoa física, para o seu bem. Agora, se você tem uma dívida de 100 e tem o capital integralizado de 1 milhão, não faz sentido despersonalizar a sua empresa para ir para o seu capital CPF. Agora, falando em CPF, você está preparado? Já fez a sua holding? Você já estruturou? Holding empresarial é empresarial. Holding patrimonial é patrimonial. E aí sempre existem as confusões. De que a que? Então, separando o joio do trigo, aquilo que você adquire de maneira lícita e correta dentro da sua holding patrimonial, ninguém lhe tira. Se você tiver feito com um escritório que sabe fazer essa estruturação, como fazer e estruturar. Se você não tem a holding patrimonial, vem para a OVG que ela vai te ensinar a fazer isso. E se você também não tem a holding empresarial, Oswaldo, mas o que é uma holding empresarial? Liga lá no 0800, marca uma consulta, que eu vou te explicar o quão é importante e às vezes até mais do que ter a holding patrimonial. Certo, doutor Lucas? Com certeza. 0800 590 0334. Exatamente. Oswaldo, ouvindo atentamente a sua fala, antes de eu passar então para o Armando, para o Lucas, para as considerações finais, Perfeito. lembro-me bem, numa das nossas conversas, você comentou algo comigo a respeito do ticket alto. Perfeito. Eu sei que é mais uma novidade também. Não sei se é um momento. Você quer comentar a respeito? O que seria esse ticket alto? A gente falou a respeito das revisões contratuais, né? Isso. Perfeito. Quando não há essa revisão contratual, esses ticket altos, eles interessam para o grupo OVG. No sentido de que, muitas das vezes, o empresário, ele está lá com uma aeronave, não importa se é um helicóptero,
se é um avião bimotor, se é um avião de pequeno porte, onde ele entende que as parcelas estão atrasadas, obviamente, e ele não tem mais condições de pagar essa aeronave, essa lancha, esse veículo de grande valor. Quando eu falo veículo de grande valor, que você mexe com isso aí, viu, TK? A gente está falando de valores expressivos que interessam para o grupo. Veículos acima de 500, 600 mil reais. Então, esse empresário que ele está com esse carro, com esse veículo, com esse ticket alto, e já não tem mais fôlego para pagar, vem para a OVG, traz o seu produto, que a gente vai fazer uma análise. Fazendo essa análise e dentro do ticket do próprio grupo OVG, o grupo vai adquirir esse produto e vai quitar o seu débito. Entendeu? Então, essa é uma grande novidade que a gente está lançando. Roberto, isso é importantíssimo. Nós estamos falando em valores expressivos. Sim. E você citou que faz a quitação, quer dizer, isso demonstra a força do grupo também, para poder movimentar. O que é importante, filho? Essa sua pergunta. Não é, porque às vezes eu tenho esse, não é? Não, mas é mais importante. Mas eu deixo. Você pegou um gancho, mas eu tenho que esclarecer. Isso. Porque senão daqui a pouco eu vou ser sequestrado na rua, o pessoal vai achar que eu sou multibilionário. É isso. O grupo OVG. Você entendeu, né? Exatamente. Sim, o grupo OVG, ele trouxe um outro grupo, um fundo, que é parceiro estratégico do grupo, que tem interesse, obviamente, nesse nicho de mercado, que é de ticket bem alto. E aí, que nem você comprar, Francisco, uma mansão ali nos Jardins com um preço excelente. Às vezes, a mansão está avaliada lá em 40, 50 milhões de reais, só que o camarada está com o IPTU atrasada, ela está depreciada, está sem manutenção. Enfim, às vezes o cara quer vender ela de porta fechada ou não, o jardim tá lá largado. Tudo isso vai ser feito uma avaliação. E em cima desse grupo, desse fundo que está por trás do grupo, se houver interesse em liquidar esse imóvel e o grupo entender que tem ali para os investidores do fundo uma questão de retorno a médio prazo, porque nós não fazemos nada a curto prazo, a gente não gosta de retorno relâmpago, da mesma forma que os ativos que estão por trás do grupo. Então, você que tem precatório estadual, você que tem precatório federal, que está dentro do ticket alto, e quer comercializar de maneira segura, tranquila, direitos creditórios estaduais, principalmente aqui no estado de São Paulo, que nos interessa muito para o grupo, e precatórios estaduais, precatórios federais. O grupo, se o fundo não adquirir por trás do grupo, nós podemos encaixar um excelente e um bom negócio para você, através do novo produto que vai ser a Academia de Investidores. Ele trouxe esse teaser, né, essa provocação no bom sentido, justamente para te dar essa oportunidade para esse esclarecimento, né? Sim. Como você muito bem abordou. Senão fica, né, uma situação... Como que é a estrutura operacional? Muito bem. Armando, então estamos caminhando para o final do nosso programa. Eu gostaria que você, então, deixasse aqui as suas considerações finais. Legal. Queria agradecer mais uma vez ao Grupo OVG, presidente Oswaldo, obrigado, Francisco, obrigado a todos. E o recado que eu queria deixar para todos os ouvintes é que, se o ouvinte tiver uma empresa ou estiver pensando em abrir uma empresa de pequeno, médio, grande porte, se captar 15% do que o presidente disse aqui, né, já é uma vantagem intelectual muito grande e sem custo. Já começa de graça aí o que foi falado aqui pelo seu Oswaldo, tá? É isso que eu queria deixar claro aqui para vocês. Obrigado, tá? Nós que agradecemos, Armando. Muito obrigado pela sua presença e que já 2 décadas, né? 2 décadas com... Possa aí cada vez mais fortalecer muito sério. Essa parceria. Muito obrigado, viu? Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado. Nas oportunidades, você será muito... Bacana. Querendo participar, dá um alô. Combinado. Tá bom? Obrigado. Lucas. Bom, recado sucinto, mas aí
você, independente da sua faixa de idade, mas representando a nova guarda, né? Temos aí uma geração que visa empreender, que tem uma sede por empreendimento. Já comece o seu negócio entendendo que a consultoria se faz necessária para a estruturação. Então, nos procure aí para que nós possamos oferecer as melhores vantagens, os melhores negócios, no sentido de, desde A a Z, saber que você pode contar aí com o nosso escritório e ter calma nessa caminhada, que eu acho que isso é muito importante, né? A pressa é inimiga da perfeição. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade e vamos seguindo, gente. Nós te agradecemos. Muito obrigado, Lucas. E também já deixo o convite, estendo o convite também, quando desejar retornar, só dá uma... Será um grande Será prazer. sempre muito bem-vindo. Muito obrigado. Presidente Oswaldo, João Paulo, considerações finais? Fique à vontade. Assim, em primeiro lugar, aproveitando uma deixa aqui do Lucas, ele falou que a pressa é inimigo da perfeição. A perfeição é Cristo, é Deus. Então, se a perfeição é Cristo e é Deus, quem que é o inimigo da perfeição? O demônio, né? Então, assim, não tenha pressa em realizar, em fazer. Muitas vezes a gente olha para o resultado, para o dinheiro, para o lucro, e na verdade a gente está caindo numa grande cilada. Então, assim, tenha mais consultoria, ouça mais os mais velhos, ouça mais os seus pais e consulte sempre, tenha sempre um bom consultor, né? Um bom consultor, né? Às vezes, um bom conselho, se você não tem dinheiro para pagar uma consultoria, se você ouvi-lo, é muito melhor do que a pressa e os números. Que às vezes a gente já viu muito isso, não acaba bem. Aquele que tem muita pressa para ganhar muito dinheiro rápido, para fazer negócio rápido, isso acaba aqui não dando certo lá na frente. Então, tenha uma boa consultoria, que vai poder te orientar em vários aspectos. Consultoria não é gasto, é investimento. Então, para aquele que tem um bom consultor, seja imobiliário, seja construtivo, seja empresarial, seja na fé, sim, ele vai estar muito mais bem amparado do que, às vezes, você vai ter sempre duas. A gente sempre fala que em tudo na vida sempre existe as duas versões e a verdade, não é mesmo? Então, tenha uma boa consultoria. Procure fazer esse investimento. E consultoria não é para o início, ela é para o início, meio e para o final. Então, quando você frequenta, dependendo da sua fé, algum lugar que você não vai ali. Eu gosto de fazer esse comparativo porque eu, quando vou cultuar, eu encontro no culto pessoas que lá estão democraticamente há 20, 30, 40, 50 anos lá vendo, cultuando a mesma fé. Ou seja, então ali foram trocados pastores, né, dirigentes espirituais, e as pessoas continuam acreditando na sua fé. Então, a fé que lhe move é a mesma fé que você tem que ter, e quem está com você desde o início, daquele que te colocou numa posição bacana, não abandonou esse cara não, porque você viver na verdade e na dificuldade, mas tendo pessoas ao seu lado que te glorificam, edificam, é muito melhor do que aquele momentinho prazeroso, do que aquele dinheiro fácil, do que aquela decisão mal tomada por falta de consultoria. Muito bem. E também quero agradecer ao Ademar, ao Lucas e a você, mais uma vez, por dividir essa bancada com a gente, e ansioso para o próximo programa. Muito obrigado, presidente Oswaldo. Obrigado também, Armando. Obrigado, Lucas. E para você também que está nos acompanhando, eu sempre comento, eu tenho esse privilégio, também deixo aqui o agradecimento ao Grupo OVG, especialmente ao presidente Oswaldo, por essa oportunidade de poder estar aqui apresentando esse projeto. É um projeto inovador, um projeto, é uma proposta de levar a você
realmente aquilo que é importante para que você possa desenvolver os seus negócios. Então, eu gostaria de deixar aqui, então, um convite para que vocês sigam as nossas redes sociais, que é o @OVG Insights. Também temos agora o nosso 0800, né, que é o 0800 590 0334. E os nossos sites, que é o www.ovgconsultoria.com.br e também www.ovgfiancas.com.br. A sua segurança é a nossa garantia. OVG Insights, a sua voz da estratégia empresarial. Até o próximo programa.